Por acaso você já se sentiu sozinho, como se abandonado de fato, como se te deixassem de lado, como se você não estivesse sendo visto, vista, sabe, invisível mesmo para as pessoas, para a sociedade, como se ninguém te entendesse? Já se sentiu assim em algum momento da sua vida? Bom, se você já se sentiu assim, hoje nós vamos falar de um homem que também já se sentiu dessa mesma forma, mas ele teve a revelação que mudou completamente a vida dele. Olá, eu sou o João, esse é o meu canal, e toda quarta-feira às 7 horas nós mergulhamos mais profundo na Palavra de Deus. Então, se você tem interesse em buscar a Jesus, conhecer mais da Palavra, buscar clareza, conforto em Deus, eu peço para que você se inscreva, ative o sininho e compartilhe esse canal. A Bíblia nos fala sobre um homem chamado Natanael, do qual Deus o viu debaixo da figueira. E hoje em dia, o que poderia ser essa nossa figueira? No caso, é aquele momento de que nós estamos sozinhos, que nós queremos um tempo para pensar, um tempo para refletir. Pode ser no seu carro, na sua garagem, sei lá, um ambiente que você fica sozinho no seu quarto, deitado na sua cama, sabe, um lugar de qual você sente conforto. Ou simplesmente ir à praia e ficar sentado olhando para o mar, do qual conheço muitas pessoas que fazem isso. Então esse pode ser a sua figueira, essa pode ser o seu lugar para pensar, o seu lugar para meditar, para refletir, pensar nas soluções como estão a sua vida, sabe? Aquele momento que você para, caramba, para onde que eu tô indo? Para onde que minha vida tá tomando rumo? O que eu preciso fazer agora para resolver esse problema? Essa é a sua figueira. Esse é o local que você busca conforto, o lugar que você busca um abraço, sabe? De Deus, algo assim. Você busca um abraço mesmo, um lugar de qual você se sente confortável para poder pensar sobre como a sua vida está indo, qual rumo você está tomando. E pense nesse momento, qual tem sido a sua figueira? Qual tem sido o lugar que você busca conforto? Quem tem sido as pessoas de quem você tem buscado consolo, um conselho, algo assim? E Natanael também estava nesse momento, cheio de dúvidas, cheio de incertezas, e ele não sabia que estava prestes a ser visto e que tudo na sua vida iria mudar. Mas e se eu te disser que nesses momentos você não está completamente sozinho? Deus te entende e Ele te vê profundamente. Então, ao decorrer desse vídeo, nós vamos entender alguns fatos do qual Deus faz na nossa vida. Porque a história de Natanael vai te fazer entender sobre o Deus que te vê embaixo da sua figueira. E essa é a verdade que pode trazer paz para o seu coração nesses momentos. E nesse vídeo nós vamos ver a verdade sobre o Deus que te vê debaixo da sua figueira. E essa verdade, ela pode mudar a sua vida e sobre a sua perspectiva de como você enxerga a sua solidão, sobre o seu momento na sua figueira, sabe? Então nós vamos entender sobre isso. Eu peço que você preste muita atenção, porque é realmente algo muito importante para a sua vida. Mas agora vamos para a perspectiva de Jesus. O que realmente Jesus viu debaixo daquela figueira? O que Jesus enxergou? O que ele pensou? O que Deus viu em Natanael? Será que ele viu apenas um homem? Será que ele viu algo a mais? Ele viu a alma de Natanael. Ele viu as suas dúvidas, as suas incertezas. Ele viu dentro do coração de Natanael, que se sentia invisível, não se sentia visto, se sentia cheio de problemas. Mas a verdade é que o coração de Natanael estava prestes a ser transformado. Então a gente pode ver que a resposta de Jesus a Natanael não foi apenas uma demonstração de conhecimento, foi uma revelação da sua divindade. Porque ele não precisava de Filipe, né, que é o outro discípulo que estava andando, para saber quem era Natanael. Jesus já o conhecia. Jesus já conhecia Natanael. E essa é uma verdade para você também. Deus te vê quando você menos espera. Assim como diz nos Salmos 139, 1:3. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe estendes o meu pensamento. Esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Não há nada de oculto aos seus olhos. Então aqui nós vemos que Jesus, ele te conhece. Desde o ventre da sua mãe, ele já sabia o seu nome, já sabia o que você ia fazer. Deus conhece quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Antes de ser formado no ventre, ele já conhecia, já nos chamava pelo nome. Então Deus, ele te conhece. E nunca deixe de acreditar nisso. Nunca deixe de pensar que ele não sabe quem você é. Que mesmo antes de você nascer, mesmo antes do ventre da sua mãe, ele já sabia quem você é. Ele já me conhecia, ele já te conhecia. E você tem que saber disso. Que você não está sozinho. Que ele te conhece desde antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Quando a sua mãe não te conhecia, Deus já conhecia você. E se Deus te vê, se Deus te conhece, você vai continuar se escondendo na sua figueira? Continuar se escondendo atrás dos seus medos, das suas incertezas, das suas dúvidas?
Por quê? Ele é o seu lugar de vulnerabilidade. Ele é a sua figueira. Ele é o lugar que você pode deitar e repousar porque Ele é o seu Deus. Essa mensagem também é para mim. Antes de falar para você, eu tenho que falar para mim isso. Então, permita que Ele te encontre na sua figueira e te dê paz nesse lugar. Permita que o Senhor te ame de verdade. Porque Deus é educado. Ele vai bater na porta e você tem que abrir o seu coração. Então permita que Ele entre nesse lugar de vulnerabilidade da sua vida. Entregue o seu coração ao Senhor, porque essa é a única verdade que vai te trazer paz. E nesse exato momento, Natanael já teve a certeza quando Jesus fala para ele, que o viu debaixo da figueira. Ele fala: mestre, né, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Toda aquela empolgação, sabe? Ele não precisou de mais provas. Aquele momento, aquele exato momento, já mudou completamente a vida de Natanael. E eu preciso te dizer, em Tiago 4,8, a Bíblia nos convida: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. A resposta de Natanael serve como esse modelo. Ele se achegou a Deus naquele momento, sabe? E nós o amamos hoje porque Ele nos amou primeiro. Por que Ele te olha na sua figueira? Porque Ele te ama, porque Ele te quer. Ele sente falta desses momentos de intimidade, de vulnerabilidade. Jesus sente, Ele sabe tudo que se passa no nosso coração. Tanto que a gente sempre é ensinado a orar. E a gente está falando que Jesus sabe de tudo. E desde criança, desde pequenos, nós somos ensinados a orar, mas também somos ensinados que Deus está em todos os lugares e que Ele sabe de tudo. Então, qual é o sentido de orar? Orar é no sentido de ser vulnerável naquele lugar. Falar com Deus é expressar, porque é um relacionamento com Deus, é um diálogo com Deus. Ele sabe de tudo que está aqui dentro. Sabe do que eu tenho medo, sabe do que eu tenho ansiedade, sabe aquilo que me preocupa. Mas por que eu falo? Porque eu tenho intimidade para conversar e chegar no Pai e falar. Porque o relacionamento é isso, sobre intimidade, sobre troca de conversa. Porque se eu não falar para Deus, para quem que eu vou falar? Para que é a minha oração? Oração é isso, a troca de ideia não é só pedidos. Deus me abençoa, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Deus não é um gênio da lâmpada para ser só pedidos em si. Deus é meu Pai, então eu posso conversar e me achegar nesse lugar ao meu Senhor. E essa é a verdade, você não precisa se sentir mais invisível nesse lugar, porque Ele te vê onde você está. E o Deus que viu Natanael debaixo da figueira é o Deus que está te vendo nesse exato momento. Nunca duvide disso. Nunca duvide disso. Então creia que Deus é a sua sombra, Deus é o seu refúgio, você está debaixo das asas do Senhor. Nesse exato momento que eu estou falando com você, Ele está do seu lado, Ele está te enxergando aí. Amém? Nunca duvide disso. E agora eu quero que você entenda o que muda na prática quando você entende que o Deus que está nos céus é o mesmo Deus que te vê. E em Mateus 28:20 vai dizer: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa é a promessa de Jesus. Então, como seria a nossa vida se você realmente acreditasse que Ele está com você todos os dias? Como seria a sua vida? Sabe? Então, a ansiedade diminui, as preocupações diminuem, o nosso peso, o fardo que carregamos diminui. Eu poderia contar todos os dedos da minha mão, os dedos dos meus pés, os dedos de todo mundo que eu conheço. Muitas coisas na nossa vida melhoram quando nós entendemos que Deus está conosco. O fardo não fica nas nossas costas, porque Ele tira esse peso e nós começamos a confiar e a entregar nas mãos do Senhor. E eu quero que você entenda que você não precisa mais se esconder, você não precisa sentir que está sozinho. Então eu vou reforçar mais uma vez que o Deus que viu Natanael debaixo da figueira, Ele te conhece, Ele te ama e Ele te espera. Então a escolha é sua de amar ao Senhor novamente. Então você está pronto para permitir que Ele transforme a sua vida? Você está pronto para isso? Você vai dar lugar a isso? Você tem certeza que Deus é o seu amor? Você tem certeza da sua salvação? Porque se você tem, entrega tudo a Deus. Se essa mensagem te tocou, se Deus falou ao seu coração, não esqueça de curtir esse vídeo e deixar o seu comentário, porque ajuda muito a chegar a outras pessoas, para que outras pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem também. Envie o vídeo nos grupos de WhatsApp para outras pessoas, para que elas possam entender que Deus também as vê nos seus momentos mais difíceis. Muitas vezes nós não sabemos o que as pessoas estão passando, mas Deus sabe. Então, se essa mensagem falou com você de alguma forma, envie para outras pessoas. Deixa aqui o seu comentário para que seja um testemunho para quem chegar aqui. Amém? Te aguardo na próxima semana às 7 horas para o próximo vídeo. Tchau, tchau.